Olá, pessoal! Vamos iniciar agora mais uma aula do curso de Tecnologia em Gestão em Saúde. Hoje nós vamos trabalhar um tema muito importante dentro do comportamento humano nas organizações, que é a liderança. Meu nome, professora Verbena Santos Araújo. Aí eu deixo meu e-mail para que, se necessitem, podem entrar em contato para tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta que porventura não seja feita agora na hora da nossa aula. Vamos iniciar a nossa aula com duas perguntas bem interessantes, tá? A primeira pergunta é: você sabe o que é liderança? Vocês estão trabalhando para ser futuros líderes. E aí eu deixo essa pergunta no ar. Assim como eu também deixo a pergunta: qual o seu estilo de liderança? Tenho certeza que após o término dessa aula, você terá condições de respondê-las. E aí a gente vai trabalhar essa temática hoje, a fim de que você possa aprimorar seus conhecimentos e ter uma visão mais ampla sobre os tipos de liderança. Para iniciarmos nossa discussão sobre a liderança, é importante entender a etimologia da palavra. A palavra liderança vem de uma palavrinha inglesa, que é a lead, que significa conduzir, dirigir, guiar. E o primeiro registro, vamos dizer assim, dessa palavra foi datado de 825 depois de Cristo, né? E é importante a gente perceber o quanto essa palavra tem uma forte conotação, uma forte projeção para resultados. Nada mais, nada menos, porque liderança é um conjunto de habilidades que são desenvolvidas para a condução, para a guia de vários tipos de pessoas que buscam o mesmo objetivo, né? Ela pode ser entendida de várias formas e, dentre essas formas, uma muito importante é a questão da consciência do processo de influência, em que um sujeito ou um grupo ele vai ser orientado para que atinja uma meta, para que atinja um objetivo que são estabelecidos previamente pela organização. Então, essa influência, ela pode se dar de uma pessoa sobre a outra, de uma pessoa sobre grupo, de grupos por grupos e empresas sobre empresas. E tudo isso envolve algo muito importante, que é a questão da comunicação humana. E essa comunicação humana, ela vai permear todo o processo de influência que a liderança tem dentro de uma organização. Então, por isso que a gente diz que a liderança ela é uma arte. A gente observa essa gravura aí em que a pessoa está, né, com uma paleta de cores, escolhendo, identificando quais os tons, quais as cores que ela vai utilizar na sua arte, na sua pintura. E assim como a pessoa que está com esse material aprendeu, né, a pintar, o líder ele também pode aprender a liderar. Essa habilidade de liderar, ela pode ser aprendida, ela pode ser desenvolvida por qualquer pessoa. Por isso que nós estamos aqui. Nesse sentido, torna-se fundamental para o desenvolvimento de equipes com eficiência e eficácia altas, pessoas que sejam realmente líderes, que estejam ali com o propósito e que aprenderam para fazer aquilo bem feito, para que aquela organização ela se torne, dentro de um mundo globalizado, extremamente competitivo, porque o líder que é formado a partir, né, de um estudo, de uma busca maior de sabedoria, de conhecimento científico, ele pode se tornar um bom líder dentro de uma organização, porque ele vai ter esse poder de influenciar as pessoas, o poder de fazer com que essas pessoas se desafiem e assumam novos desafios pessoais, desafios profissionais, organizacionais, para que a empresa ela se torne viva e traga resultados eficazes, né, para a corporação. Se eu trago o Chiavenato para cá, ele diz que comprometimento, empolgação, espírito missionário, espírito visionário, foco em objetivos, senso de oportunismo
e ênfase na participação de todos, com dedicação, impulso, orientação, reforço, retroação, motivação e foco no aprendizado das pessoas, são as principais características que toda organização precisa ter para obter sucesso da equipe e superar cada vez mais os resultados de trabalho. Esses são justamente os desafios da liderança, tá certo? Então, os processos que demandam essa organização devem estar direcionados, tá certo, para esses objetivos. E aí os líderes eles precisam e a organização precisam ter novas posturas, né, para contribuir com a integração dessas pessoas, com o desenvolvimento e motivação das equipes, de uma forma geral, né, a motivação de toda a organização, trazendo para dentro dessa organização um ambiente leve, um ambiente tranquilo, um ambiente positivo e satisfatório, acima de tudo, para o desenvolvimento humano e profissional. É bem complexo trazer apenas um conceito de liderança, né? Ao longo do tempo, esse conceito de liderança ele foi sendo aprimorado. Então, hoje nós temos conceitos de liderança muito mais amplo, que, por exemplo, colocam em seu arcabouço as novas tecnologias, né, as novas formas de pensar e de agir dentro de uma organização. Mas a gente traz aí conceitos nesse slide que abordam definições de liderança desde 1961, quando Tenenbaum, Wesley e Masaryk falam que a liderança define-se como uma influência interpessoal, exercida em situação e direcionada para os processos de comunicação, rumo ao alcance de um objetivo específico ou vários objetivos. Então, liderança sempre envolve tentativa de parte do líder, que se chama ou que se desenvolve ou que se mostra como um influenciador, a fim de afetar, ou seja, transferir para ali uma influência para o comportamento de um seguidor, né? Ou seguidores, a depender da situação. Já Burns, em 78, diz que a liderança é exercida quando pessoas com certos motivos e propósitos mobilizam em competição ou conflito com outras pessoas recursos institucionais, políticos, psicológicos, visando despertar, engajar e satisfazer os motivos de seguidores. Se a gente já vai para uma definição mais atual, já nos anos 2000, a gente pegar, por exemplo, Bolden, ele diz que a liderança é um fenômeno complexo. E aí a gente já observa aí uma multidimensionalidade, né, dessa complexidade, que toca em muitos outros processos organizacionais, sociais e pessoais. Ele se baseia em um processo de influência, traz a influência novamente, né, a questão do influenciador e do influenciado, por meio do qual as pessoas são inspiradas a trabalhar na direção dos objetivos da empresa, dos objetivos organizacionais, que são normalmente objetivos grupais, não por meio de coerção, mas da motivação pessoal. Então, a gente já traz elementos novos para dentro desses conceitos. Já Nordhaus, em 2013, diz que a liderança é um processo por meio do qual o indivíduo influencia um grupo de indivíduos a alcançar um objetivo comum. Se a gente já traz aqui para próximo da gente, 2022, Calvosa, na página 33, diz que a liderança é um fenômeno interpessoal de exercer influência sob orientação colaborativa, por meio de um processo de comunicação para o alcance de objetivos específicos, participados segundo ou sendo ação contínua, universal e atemporal, estruturada no compartilhamento de uma visão de futuro e valores revalidados por um grupo. Então, a gente observa que dentro desse conceito a gente tem alguns elementos importantes que já eram apresentados em conceitos mais antigos, né? Como o caso do fenômeno interpessoal, da questão da influência, da colaboração, comunicação, né? Metas, objetivos, ação universal, visão de futuro, valores, metas. E a gente observa que o grupo ele age em função
dessa liderança ser completa. Não se lidera a partir de uma única pessoa. O líder sozinho, ele não consegue chegar ao seu objetivo ou ao objetivo organizacional, né? Seja um objetivo pessoal, porém institucional, ou seja um objetivo grupal, né? Organizacional de uma forma mais ampla. Então, é importante realmente que as pessoas entendam que ninguém gere, ninguém lidera sozinho. É necessário fazer com que as pessoas compreendam que a liderança, ela precisa ter equipes unidas, bem conectadas, contribuições específicas, né? Então, é importante que os líderes, eles observem e entendam que todo colaborador da empresa, ele é importante, certo? Trabalhar com pessoas se torna e né, um desafio diário e constante, mas é necessário que essas pessoas elas se sintam motivadas em seus diversos campos de trabalho, especificidades de trabalho, porque cada um tem sua habilidade específica e profissional, né? E cada um desenvolve essas questões de modo a termos resultados urgentes e diferenciados. Então, nesse sentido, o líder ele vai requerer muitos desafios, né? Ele vai precisar deixar a sua equipe tanto tecnicamente responsável quanto também humanizada, né? E é importante que esse desenvolvimento humano ele seja aprimorado, principalmente em relação ao exercício da liderança e do desenvolvimento de toda a equipe em organizações que são eficazes. Então, diante disso, qual seria realmente a importância do líder? Segundo Bennis, 1996, na página 22, ele traz, em sua citação direta, 3 motivos importantes. Ele diz que os líderes são importantes, em primeiro lugar, porque eles são responsáveis pela eficácia das organizações, pelo sucesso ou fracasso de qualquer organização. Então, eles são os mentores, são aquelas pessoas que estão ali na frente, envolvendo toda a equipe, de modo que essa equipe se sinta motivada para trabalhar e motivada para mostrar e trazer os melhores resultados. Em segundo lugar, as adversidades que encontram-se pelo caminho, às vezes deixam o indivíduo, a corporação, a organização sem rumo. Então, o que é que acontece? Devemos buscar nos líderes um caminho, um porto seguro, porque eles são o porto seguro, eles são guias, eles são mentores. Então, quando a gente, por exemplo, se sente perdido, lembram lá da fábula de Alice? Quando ela se sentiu perdida, ela buscou alguém que lhe orientasse, que lhe desse o rumo correto para que ela chegasse aonde ela queria. Então, o líder, quando nós estamos perdidos, mediante as adversidades que a gente encontra pelo caminho, ele é nosso porto seguro. Ele vai nos direcionar, ele vai mostrar o caminho mais eficaz. E em terceiro lugar, o líder é aquele que conhece o problema a fundo, mas ele não vai se prender única e exclusivamente ao contexto. Isso é importante falar. Seja ele por conta dos cenários administrativos, voláteis ou fusões, bem como pelas aquisições ou ainda por fatores demográficos. Ou seja, ele vai direto ao problema, para que ele seja realmente resolvido. E aí, como ele conhece, ele tem total condição, né, de trabalhar em cima do problema, ele age de maneira rápida. Então, o que é que a gente observa? Que o líder, ele é aquela pessoa que gere, motiva, guia, conhece o problema, traça as diretrizes, monta as estratégias e faz com que seus liderados ou seus colaboradores sigam no mesmo sentido. Aqui nesse slide a gente traz uma pergunta interessante, né? Qual o papel do líder? Quando a gente fala em líder,
a gente entende que ele é aquela pessoa que tem a capacidade de gerar os motivos para impulsionar o comportamento dos liderados, ao ponto deles mudarem seu comportamento a partir da automotivação, contribuindo para a modelagem de um comportamento humano positivo dentro das organizações. Então, na realidade, qual é o papel de um líder, né? O que é realmente ser líder? Liderar não é impor, liderar é despertar nos outros a vontade de fazer. Assim, eles se automotivam e aí conseguem ter uma liberdade, né, e um resultado mais positivo. A gente sabe que a liderança ela é necessária em todos os tipos de organização humana, né, principalmente nas empresas, né, em cada departamento, se a gente fala na área da saúde, em cada setor da saúde. Ela é essencial, né, em todas as funções exercidas dentro de uma organização. Então, saber conduzir essas equipes, esses setores, as pessoas que trabalham, né, é importante. O líder ele vai exercer essa capacidade de influenciar essas pessoas positivamente, de despertar nessas pessoas a vontade de fazer cada vez maior, né? Inclusive no desenvolvimento de suas habilidades, das suas competências também, a fim de gerar neles posicionamentos que vão gerar atitudes diferenciadas na rotina do trabalho, seja o trabalho individual ou o trabalho em equipe. Então, as organizações elas precisam de líderes eficientes para poder cumprir seus objetivos organizacionais, né? E assim obter o sucesso, contribuindo para o aperfeiçoamento cotidiano, atemporal. Então, é importante saber, né, que a liderança ela tem esse poder de promover uma mudança de cultura organizacional, né? E aí, a partir daí, ela pode desenvolver novas habilidades, ela pode construir espaços novos, inovadores, mais criativos, né? Com maior motivação e satisfação no trabalho. Então, esse exercício de liderar, ele engloba a capacidade de influência positiva nas pessoas e é fundamental para que seja transformado aquele ambiente organizacional, né, a fim de que os grupos e as equipes, bem como os espaços de trabalho, sejam cada vez mais positivos e trabalhem de uma maneira também mais produtiva. E aí, para que isso aconteça, é necessário a gente saber a diferença entre ser líder e ser chefe. Aqui nesse slide a gente traz uma figura, uma imagem, onde a gente observa essa diferença. Então, se você olhar bem direitinho para ela, cada um vai tirar a sua própria conclusão, mas eu tenho certeza que dá para entender a diferença. Então, sair do seu lugar de conforto para buscar o resultado junto com a equipe faz com que você seja diferente. Saia da posição confortável de ser chefe e volte e chegue, né, e venha para a posição, né, de líder, de influenciador, né, de pessoas que trabalham no sentido de colaborar. E para isso a gente traz aqui interessante, né, um folderzinho, né, que traz as principais diferenças entre ser líder e ser chefe. Então, se você pega esses 10 objetivos aqui, esses 10 pontos, e você observa para a figura, você vai compreender a diferença. Né? Você vai compreender a diferença. Então, quando diz assim, o foco do líder são as pessoas, do chefe são os sistemas. O líder orienta e guia, o chefe manda. Então, nessa primeira foto, por exemplo, nessa primeira imagem, a gente está vendo o chefe mandando, certo? E o líder não. Ele orienta, ele manda, mas ele está ali também fazendo com que aquelas pessoas compreendam o porquê daquela orientação. E ele está ali também trabalhando em prol do resultado. Então, o líder é criativo e curioso, o chefe repete padrões. Se a gente pega aqui, o líder é admirado, o chefe é temido.
O líder é carismático, o chefe é autoritário. O líder é motivador, o líder é motivado, desculpa. O chefe precisa de elogios constantes. Ele alimenta o ego, certo? Então, é importante que a gente saiba essa diferença e é importante que a gente se veja nesse lugar. Eu vou ser líder ou eu vou ser chefe? A escolha é minha. Então, se o papel do líder é muito mais amplo e complexo e importante, se é ele que conduz ações, se é ele que influencia o comportamento, se é ele que vai de encontro, né, aos problemas e transforma a mentalidade de pessoas para resolver esses problemas, é ele que estabelece, é ele que direciona, é ele que traça metas. Então, nesse sentido, ele vai se tornar o responsável pelo alcance dessas metas. Então, é importante se colocar no lugar dele e entender que sozinho ele não consegue. Então, a capacidade de liderar pessoas, ela vai se expressar em comportamentos que possam inspirar essas pessoas, que possam inspirar essas equipes a seguirem os mesmos passos, né? Então, uma liderança diferenciada faz com que a gente consiga refletir sobre os processos, sobre as habilidades, sobre as competências, sobre as atitudes, né? Então, para ter sucesso, esse processo de condução de equipes e pessoas precisa ser positivo em relação ao líder e ao liderado, né? É preciso ter uma parceria estratégica que vai beneficiar esse conjunto, né, da relação entre quem faz, quem guia, e nesse contexto, nesse movimento, todos têm que sair beneficiados, né? Então, é necessário que seja uma gestão participativa, né? Então, é importante que essas pessoas compreendam que a participação de todos, ela vai ser fundamental para o sucesso da gestão e, consequentemente, atingir as metas e ter um bom sucesso, um bom diferencial dentro da organização. E aqui eu trago esse slide para a gente pensar um pouquinho, né? Qual a diferença entre liderar e liderança. Então, liderar é a capacidade de influenciar pessoas. Liderança, ela é fundamental para o sucesso organizacional a partir da influência das pessoas, porque ela vai influenciar resultados positivos e desempenho satisfatório. Liderar significa a capacidade de direcionar essas pessoas. Para quê? Para que esses resultados eles sejam atingidos de maneira eficaz. Liderar significa processo de comunicação e interação humana. Liderança já é a promoção da motivação e do engajamento das pessoas a partir de um processo de comunicação eficaz e uma interação humana interessante. Então, é importante a gente saber também a diferença entre esses dois aspectos. Nesse slide, a gente traz as teorias da liderança, né? A teoria dos traços de personalidade, que vai estar focada na questão das características marcantes da personalidade que aquele líder possui, intrínsecas à personalidade dele. Temos a teoria sobre os estilos de liderança, né, que trata das maneiras e estilos de se comportar adotadas pelo líder. E a terceira são as teorias situacionais de liderança, né, onde a gente observa a adequação do comportamento do líder às circunstâncias da situação, né? Chiavenato já fala que cada situação faz com que haja ou seja trabalhada uma forma de liderar mais adequada. Ok? Vamos conhecer agora um pouquinho sobre as teorias, né, que a gente mencionou como sendo as principais teorias, vamos dizer assim, da liderança. Primeiro, a teoria dos traços de personalidade. Ela é uma teoria bem antiga, né, uma teoria mais antiga, em que a gente pode observar
o líder como sendo aquela pessoa que possui algumas características específicas, alguns traços de personalidade bem marcantes. E essas características de personalidade, elas são capazes de influenciar o comportamento de pessoas, de equipes, de grupos. E que tipo de traços são esses? São os mais variados. Por exemplo, os traços físicos, né? Como, por exemplo, a energia daquela pessoa, a aparência pessoal, como ela se veste, como ela se comporta, a estatura, o peso, a altura. Pode-se também levar em consideração, por exemplo, traços intelectuais, como, por exemplo, a adaptabilidade que essa pessoa tem às situações diversas, né? A agressividade que ela coloca em seus processos de trabalho, o entusiasmo, a autoconfiança, a capacidade que ela tem de motivar as pessoas, bem como os traços sociais, como cooperativismo, habilidades interpessoais e habilidades diferenciadas, como, por exemplo, as habilidades administrativas. A gente também pode citar, nesse caso, os traços que estão relacionados com a execução das tarefas, como o impulso que ela dá à realização dessas tarefas, a persistência e a iniciativa. Pessoas, líderes políticos, líderes importantes no nosso mundo, na nossa atualidade, a gente pode destacar Margaret Thatcher, uma líder nata, né, que tem traços característicos que vocês podem reconhecer quando assistem o filme A Dama de Ferro. Eu trouxe aqui para vocês só o trailer. Para quem já assistiu, vai lembrar bastante da atuação dessa mulher, né, dentro do cenário político e administrativo.